Dores nessa vida, quem nunca passou? E quando a gente tem uma dor, o que é que a gente quer? Um curativo. Eu quero que passe, eu quero ficar bom. O problema é quando o curativo vira ferida. E talvez você esteja fazendo isso na sua vida. Talvez você esteja fazendo curativos que no final das contas, ao invés de lhe curar, viram ferida. E esse é o tema do Nós da Questão Responde de hoje. Vamos junto! E para ajudar a gente a entender quando é que um curativo vira ferida e que às vezes a gente faz isso sem perceber, de diferentes formas, eu vou pegar o e-mail de uma seguidora e veja só o que ela me escreveu. E não precisa você estar vivendo a situação da seguidora, óbvio que não. Mas você pode derivar esta situação dela para tantas outras da sua vida. Escute só o que ela diz. E mais, escute com bons ouvidos, escute com jeito. Não me venha escutar com julgamentos. Se você é para julgar, está no canal errado, tá? Nesse canal a ideia aqui não é fazer juízos morais a respeito das pessoas. É acolher, entender e ajudar na medida do que a gente puder. Então vamos lá. Olá, Marcos. Escrevo com certo receio de julgamentos, mas também com esperança de compreensão, não só por mim, mas por quem atravessa algo parecido. Eu já vivia um luto profundo quando me envolvi com outra pessoa, um homem casado. Esse envolvimento surgiu quase como um curativo para o luto que eu já estava enfrentando. Houve acolhimento, escuta, carinho e uma conexão que estava ajudando a atravessar a dor anterior. Não havia expectativa de futuro. Realmente eu só queria deixar meus dias tristes mais confortáveis com alguém. Nada mais justo. Até aí não podemos julgar, concorda? Quando a situação foi descoberta pela esposa, tudo terminou de forma abrupta e sem qualquer fechamento da parte dele para comigo. Fui bloqueada, silenciada, humilhada e permaneci semanas tentando elaborar sozinha algo que havia sido intenso. Você vai jogar pedra? Pois não jogue não, porque você é tão humana ou humano quanto essa moça que me escreveu. Pare, segure a pedra, que eu vi que você ia jogar a pedra agora, digitando nos comentários. Jogue não, vamos continuar escutando. Ao conseguir um último contato com ele, fui surpreendida não pelo fim, mas pela negação do vínculo. Houve humilhação, agressividade e uma tentativa clara de apagar o que existiu da parte dele. Hoje, meu sofrimento não é mais pela perda dele, mas é pela queda da máscara, pela sensação de que vínculos podem ser descartados, reescritos ou negados quando deixam de ser convenientes. E isso abalou profundamente minha confiança nas pessoas e me deixou emocionalmente vulnerável, defensiva e descrente. Estou passando por dias horríveis. E minha questão é: o que fazemos quando o curativo vira ferida? Como reconstruir a fé no ser humano depois que a verdade é negada dessa forma? Bom, começar lhe dizendo que o que você descreve é profundamente humano e você não é a primeira pessoa no mundo a se envolver com alguém casado. E sim, eu compreendo que isso vai aborrecer muitas pessoas que estão ouvindo este vídeo, mas não é uma questão de julgamento, não cabe isso. É uma questão de que você estava tentando sobreviver a um luto como podia, fazendo o que dava para fazer. A questão é que você estava tentando sobreviver a um luto, afagar seus dias do jeito que dava para afagar. Esse homem veio, foi sedutor, compreensivo, amável, amistoso, lhe entendeu, lhe escutou, pronto. Juntou o pão com a manteiga, não tinha mais o que fazer. É isso aí, compreendo você perfeitamente. Porque errado ou certo, bonito ou feio, todos nós procuramos alguém que segure na nossa mão quando a gente está tremendo. E se a gente está tremendo e vem alguém e estende a mão, ainda que esse alguém seja comprometido ou comprometida, muito difícil.
eu não segurar nessa mão, já que eu estou tremendo de dor, de medo, de desamparo. Isso é perfeitamente compreensível. Dito isto, para tentar espantar os fantasmas moralistas que estão assistindo esse canal, vamos por partes. Você não entrou nesse vínculo por ingenuidade. Você entrou nesse vínculo por necessidade afetiva. E é preciso começar a dizer isso, porque também deve ter gente aí do outro lado dizendo: ai, que tola, que burra. Claro que quando a mulher dele descobrisse ia ser assim. Não é tão claro não, tá? Não foi ingenuidade dela não. Foi necessidade afetiva mesmo. É como alguém que machucou o pé, tá mancando e aceita o apoio do primeiro ombro que aparecer. Apareceu um ombro aqui, meu pé tá doendo, eu vou me ancorar nesse ombro. É isso aí. Não é ingenuidade não. Isso já aconteceu comigo certa vez. Torci o pé uma vez numa Copa do Mundo. Foi uma torção tão violenta que eu dei no pé, porque tinha um buraco na calçada e eu não vi, que, para você ter uma ideia, eu estava com uma calça de moletom. Para, no pronto-socorro, tirarem esta calça, precisaram cortar a calça, dado o diâmetro do meu tornozelo que inchou. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque quando eu torci o pé que caí, apareceu um homem, sei lá de onde, e este homem veio me amparar e eu me amparei nele. Ele podia ser um ladrão, ele podia querer me roubar, ele podia... qualquer coisa, não me importa. Eu me amparei neste homem, que até hoje eu não sei quem foi. O problema é que quando esse ombro some, a dor dói dobrado. Dói pelo luto que era, que você já estava fazendo e não tinha feito ainda, e dói pelo sumiço do ombro. A dor é dobrada quando esse ombro some. E aí por isso a sua frase faz tanto sentido. O curativo virou ferida. Pois é, às vezes a gente acredita que está colocando um curativo, mas a gente não vê que a gente está, no final das contas, aumentando a chance da ferida ficar ainda maior. Ou seja, quando você viver coisas que parecem passar a sua dor, se pergunte se isso que você está vivendo a curto prazo não alivia, mas a médio ou longo prazo vai criar uma dor ainda mais insuportável. E nisso que você que me escreveu, viveu, tem algo que é profundamente violento e que isso é o que agrava a sua dor. Só para você entender porque a dor é tão maior, a negação. Não, eu nunca senti nada por você. Você está ficando louca? Não, você é uma iludida. Eu nunca quis nada com você, eu nunca fui afetuoso com você, eu nunca disse que lhe amava. Tendo dito, né? Pois é. Quando a gente vive algo e o outro nega o que a gente viveu, isso é o que Ferenczi chama do terceiro tempo do trauma. Então é profundamente doloroso mesmo. E é doloroso e traumático porque isso machuca a sua identidade. É como se alguém dissesse: não, isso é exagero seu, nada disso aconteceu, você inventou. Isso realmente machuca a identidade da gente, sabe? Isso não é só no amor que acontece, não. Por exemplo, às vezes no trabalho, você trabalhou anos numa empresa, você deu sangue por essa empresa, e aí você é demitido por e-mail ou por uma mensagem automática. E isso é como se dissesse assim: sabe aquilo tudo que você fez aqui? Você não fez nada, você não vale nada, você nunca foi competente. Ou então uma amizade de longo tempo, que você tinha muita consideração, e de repente você vê essa amizade acabar e pergunta o que é que está havendo, e a pessoa diz: não, eu só estou sem tempo. Compreendo, não tenho mais tempo para você. É como se ela desmentisse tudo que você viveu com ela. Isso também é violento. E eu estou dando esses exemplos para você entender e derivar para a sua vida. Ou então quando alguém olha para você e diz assim: não, eu nunca fui tão importante assim para você. Negar o que o outro sente é muito violento. Se uma pessoa diz que me ama, eu não posso dizer que ela não me ama, compreende? Mesmo que ela tenha me conhecido há uma semana e ela diz: eu descobri que você é o amor da minha vida. Evidentemente essa pessoa está equivocada, mas ela acredita no que ela está dizendo. E é violento se eu disser para ela: você está ficando maluco? Faz uma semana que você me conhece, está dizendo que eu sou o amor da sua vida. A gente não deve fazer isso, porque
a gente destrói a identidade do outro. Neste caso especial, você deve correr e se afastar dessa pessoa que é fria, mas dizer a ela que ela está perdendo o juízo, faço não. E por que eu estou dizendo isso? Para a gente entender que muitas vezes o curativo vira ferida, porque o que dói na alma da gente, muitas vezes, não é ser deixado, é descobrir que a gente é descartável. Então, nunca se coloque numa situação de descartabilidade, porque isso certamente vai fazer o seu curativo virar uma ferida. E na hora que você se envolve com alguém que já é comprometido ou comprometida, há uma boa chance de que você seja descartável. E aqui vem algo muito essencial que eu queria que você que me escreveu pensasse sobre isso, mas você que está me ouvindo, que talvez esteja vivendo coisas, não se dê conta. Você que me escreveu, você não se enganou sobre o que você estava sentindo. O que você estava sentindo era verdadeiro. Você sentiu certo. Você de fato se sentiu amada por este homem. Você se sentiu querida por este homem. Você se sentiu desejada por este homem. Você se sentiu... Isso tudo que você sentiu é verdade. Você não sentiu errado, não. Mas você se enganou sobre quem ele era capaz de ser. E é preciso que a gente tenha muita atenção quando se relaciona com outro ser humano. Ele pode ser o melhor ser humano do mundo, mas avalie com muito cuidado o que este ser humano é capaz de ser. E isso a gente vê em indícios, pequenos comportamentos, pequenas dicas, forma de tratar a família, forma de tratar os amigos, se devolve o troco ou não devolve o troco que recebeu a mais. Você começa a ter pistas quem esta pessoa é capaz de ser. E isso você não prestou atenção. E você que está me assistindo, provavelmente também não esteja prestando muita atenção nisso em várias situações da sua vida. Esse chefe, esse colega de trabalho, esse esposo, essa esposa, não é quem eles são, mas quem eles são capazes de ser com você. Presta atenção. E agora, a sua pergunta central: o que é que a gente faz quando o curativo vira uma ferida? Ah, a resposta é me tornar uma pessoa dura e não acreditar em mais ninguém. Para, bebê! Para, que está muito longe disso. A resposta não é se endurecer. A resposta é parar de tentar usar pessoas para anestesiar nossas dores, dores que precisam ser elaboradas. E isso não é só você que me escreveu que faz. A gente faz de um modo geral. Aqui e acolá a gente faz. No trabalho, na família, no que quer que seja. Às vezes a gente usa o outro como um anestésico. Às vezes até o amigo. O amigo vira um amigo de farra. E ele é aquele amigo bom para eu ir para a farra, mas porque a farra me anestesia. Para de usar as pessoas como anestésico. Para de usar as relações como anestésico, porque este curativo vai virar ferida. E quando um curativo vira ferida, isso é sinal de que existe um luto anterior pedindo atenção e do qual a gente tem fugido. E fugir nunca funciona. Eu não tenho nenhum problema que as pessoas fujam das coisas. O problema é quando as pessoas acham que estão fugindo e na verdade elas só estão botando embaixo do tapete o lixo, né? E não adianta. Você parece ter percebido que não posso mais confiar em ninguém porque com o meu ex foi assim, me deixou sofrendo, eu fui tentar tapar o buraco com esse, continuei sofrendo mais ainda, mas esse sofrimento só se instalou porque você repetiu o padrão. Você repetiu o padrão antes de viver e de consertar o luto que você estava passando. É como se você trocasse de casa sem consertar o vazamento que já havia dentro de você. Então o vazamento vai para outra casa que você for,
Porque o vazamento é na sua alma. Não adianta mudar de casa. Você muda o endereço, a infiltração aparece de novo. Então, o caminho que você tem que fazer é o caminho inverso a esse que você escreveu. Ao invés de correr para se proteger emocionalmente, fechando seu coração, você precisa fazer o movimento mais difícil. E qual é esse movimento? Ficar com você mesma, sem anestesia emocional por um tempo. Agora, isso vale para essa moça que me escreveu e para você que está me assistindo. Quantas coisas você suporta na sua vida e se submete na sua vida porque você não tem coragem de ficar sem anestesia emocional. Ai, que grande vantagem eu ficar sofrendo por sofrer. Não, não é sofrer por sofrer. É sofrer para elaborar as minhas perdas. E elaborar não é ficar ruminando, não. É completamente diferente. Elaborar é dar sentido, é dar nome, é dar lugar psíquico ao que você viveu. Quanto à sua pergunta, como reconstruir a fé no ser humano, talvez essa pergunta a gente devesse ajustar um pouquinho. A ideia não é acreditar que todo mundo é bom e seguro. Não. É aprender a confiar melhor em si mesmo, na percepção de quem eu permito que entre na minha vida. Porque maturidade emocional não é esse otimismo ingênuo que tudo é bom, todo mundo vai ser legal. Não é isso. Maturidade emocional é ter discernimento afetivo. É aprender a não confundir acolhimento momentâneo com compromisso emocional, que foi o que você fez. O cara ele acolheu momentaneamente, mas ele não tinha compromisso emocional nenhum com você. É não se vincular profundamente com quem já está indisponível afetivamente. Por mais que essa pessoa diga que está disponível, tem outra pessoa na vida dela, ela não está disponível. É parar de romantizar quem só pode existir na sua vida se for em segredo. E, sobretudo, é parar de usar conexão intensa como se isso fosse critério para decidir se eu me relaciono ou não com alguém. Ai, tivemos uma conexão mágica, não posso deixar passar isso. Pode. Conexão mágica vira trágica com muita facilidade. Você não sabe de nada. Não confunde intensidade com vai dar certo só porque é intenso. Não. Uma coisa tem nada a ver com a outra. E para você que me escreveu, ou você que está vivendo algo parecido, deixa eu só te dar alguns caminhos bem concretos para eu não ficar só na abstração. A primeira coisa é o seguinte: para de entender o comportamento deste cara. Ou você que não está vivendo isso, mas está vivendo outras coisas, para de tentar entender o comportamento do outro. Você não é psicólogo do outro, tá? E ficar nessa tentativa de entender porque é que o outro faz assim, porque é que o outro fez assado, isso só serve para lhe manter emocionalmente preso ou presa. Reconheça seu luto. Você estava vivendo um luto de um namoro que não deu certo e foi buscar abrigo em outra relação que na verdade era só um anestésico. Agora, quantas pessoas que estão me ouvindo agora, por exemplo, não estão vivendo isso simplesmente de outras formas, vivendo com alguém e suportando certas coisas por medo da solidão? Então, não se anestesie muito, não. Vá cuidar da vida e, sobretudo, construa vínculos com você antes de buscar vínculo com qualquer outra pessoa. Não é um discurso bonito, não. É de forma prática. É chorar quando tiver que chorar e ficar em silêncio quando tiver que ficar em silêncio. É escrever cartas para você quando tiver coisas que você precisa escutar você própria dizer. Então, para você que acha que para viver precisa endurecer ao invés de amar, deixa eu só lhe dizer uma coisa. Você não precisa ser uma pessoa mais dura. Você precisa ser uma pessoa mais inteira. Inteira ou inteiro o suficiente para não usar o outro como anestesia,
como recurso para fugir da solidão, como recurso para lhe manter viva e você não trabalhar ou não ter que se esforçar por um emprego melhor para pagar as próprias contas. O outro nunca deve ser porta para nada na sua vida. O outro deve ser só um complemento porque você quer e não porque você precisa. E quanto a você que me escreveu, não acho que você foi fraca. Acho apenas que você estava machucado e buscou abrigo. Mas buscou abrigo num lugar errado. Errado no sentido de você buscou abrigo na anestesia. E se tem uma lição que esse vídeo precisa deixar para você que está me escutando é: para de se anestesiar e, sobretudo, escolhe quem entra, quem participa da tua vida. Nem todo mundo é bem-vindo na minha casa. Pense nisso. Tchau, até a próxima.